a gente percebe que as pessoas elas acabam confundindo informação com formação e formação com conhecimento. E daí acaba dando toda essa confusão, todo esse caos. E hoje a gente vê todas essas coisas acontecendo na nossa sociedade. E esse tema atual sobre o Magnetisk, é assim que se pronuncia, doutor? Magnetisk. Então, e a gente está vendo muito se falar sobre isso. Sim. Você quer fazer um respaldo sobre isso para as pessoas poderem ter noção do que a gente está falando? Vou começar pela história, porque a história ela é digna de filme, mas infelizmente aconteceu. Eu digo infelizmente porque é uma história muito triste, né? O Magnetisk era um advogado tributarista, 37 anos, que atuava na Rússia em uma instituição muito grande que trabalhava com fundos, tá? Essa instituição, o proprietário dela era um americano que migrou para a Rússia quando, na troca de regime, ele sentiu que a Rússia, com uma abertura maior, ele poderia dominar o mercado. E ele conseguiu, levou uma noção capitalista para um país socialista e se deu bem, né? Essa empresa se desenvolveu, porém, ele, com a mentalidade americana, né? E dentro de um país com a mentalidade da corrupção, como a Rússia era, o estudo que eu vou dizer agora é o ano 2007, mas continua ainda, tá? Ele descobriu que o Estado russo era um Estado corrupto e se utilizava de artimanhas baseadas em fraudes fiscais para a corrupção, para os próprios membros do governo. E esse proprietário da empresa foi quem primeiramente denunciou às autoridades essa situação. Quando ele denunciou, como ele era um homem muito poderoso, o próprio governo cortou relações com ele e, de certa forma, começou a pressioná-lo para que ele mostrasse provas. Para mostrar provas, quem que ele nomeou para fazer toda uma auditoria, um compliance, no caso, o Sergei Magnitsky, advogado, tributarista, como eu disse, de renome, de excelência na profissão, e ele fez o trabalho dele. E ele descobriu uma grande fraude, 230 milhões de dólares desviados por membros do governo. Diante disso, Sergei fez a denúncia. Fez a denúncia com todas as provas, com todos os dados contábeis, dados documentais, totalmente fundamentados. Em um determinado dia, ele é surpreendido na casa dele. Estava ele, o filho mais velho, Stanislau, estava na escola, e o filho menor, Nikita, de 8 anos, estava na casa. Foi abordado por uma busca e apreensão de alguns policiais da KGB, né? A pior polícia da Rússia que a gente vê em filmes e tal, né? Fizeram uma busca e apreensão num apartamento dele, de 2 quartos, por 8 horas. Trancaram ele no quarto do Nikita, ele, a esposa e o filho menor. E ele tentando acalmar, falando, calma, eu não fiz nada de errado, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Ao final, recolheram todos os equipamentos eletrônicos, alguns bens que não tinham nada a ver, e não era só intimidação, como, por exemplo, até um caderninho de desenho do Nikita, né? O que tem a ver? Recolher um caderno, a intimidação começa por aí, né?
Mas enfim. E ao final, ele foi algemado e levado. Infelizmente, a partir desse dia, Sergei Magnitsky nunca mais viu os filhos nem a esposa. A acusação de Sergei foi feita pelo governo. E era exatamente o que ele acusou o governo. Ele acusou o governo de fraude e o governo acusou o Sergei de fraude. O mais curioso disso é que não se abriam as provas, não possibilitavam visitas para ele, não permitiram nem mesmo que o Sergei ligasse para o filho dele, menor, sob a alegação de que ele o menino era muito pequeno para conversar com o pai naquelas condições. Com relação ao filho maior e à esposa, disseram que eles atrapalhariam nas investigações. Ou seja, ele ficou preso sem qualquer contato familiar, sem defesa, e transferido para várias instituições. Uma instituição uma prisão, né? Instituição dá até um nome mais leve, mas uma prisão que ele, só para mostrar o que o Magnitsky passou, em tudo isso visando que ele confessasse. Porque prova não tinha. Uma prisão na Rússia, sem janela e sem aquecedor. Imagina o que aconteceu. Pneumonia. Quando ele teve um grave estado de pneumonia, mudaram para outra prisão. Para ele melhorar, falaram, então vamos deixar ele bem fechadinho, deixar ele na solitária. Escuro, trancado. Melhorou a pneumonia, mas piorou a condição mental dele. Quando viram que a questão estava muito complicada dele continuar na solitária, transferiram para outra instituição. Nessa outra instituição era uma prisão sem qualquer condições. A privada era uma latrina no nível do chão. E ali tudo que serviam para ele era água podre e comida também no mesmo estado. E a empresa que ele representava? A empresa que ele representava, como eu disse no começo lá, o Bill, que era o Bill escreveu tudo isso que eu estou contando, tá? Tá escrito num livro que se chama Alerta Vermelho, como me tornei inimigo número 1 de Vladimir Putin. O Bill escreveu, então ele relata tudo isso. Ele saiu da Rússia, ele não pôde. Depois que ele viu o que aconteceu com o Sergei, ele foi embora para não acontecer o mesmo com ele. Então a empresa foi entregue. Acabou. Acabaram com o negócio. O governo acabou para encobrir tudo, né? E aí o coitado do Sergei ficou. E ele voltou o Bill voltou para os Estados Unidos. Bill Andrew.